Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a Roberta e esse é o canal Repaginando, onde falamos sobre livros, literatura, leitura e o que esse universo maravilhoso pode nos proporcionar. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês as minhas últimas leituras. É o que eu venho lendo, porque eu quase não mostro assim, né? O que eu venho lendo. Chega o início do mês, eu quero mostrar o que eu li no mês anterior e acaba que não dá certo, mas hoje eu vim mostrar o que eu li aí. Hoje eu tô filmando aqui, tô gravando em dezembro, mas eu quero mostrar o que eu li ali em novembro, até um pouco antes. Fiz umas leituras bem interessantes, bem enriquecedoras. Eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o que eu venho lendo. Eu até saio um pouco do meu estilo literário, que é mais clássico, mas eu encontrei umas leituras bem bacanas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a assistir esse vídeo até o final, te convido a se inscrever no canal, deixe seu like se você gosta e comente o que você achou dessa lista, se você já leu algum, você pretende ler. E vem comigo! Gente, um livro que eu li, e assim, eu li ele, acho que ali em torno de setembro, eu acho que foi setembro, outubro, um livro bem conhecido, né? Muita gente já leu, muita gente gosta. Ele não é tão recente, ele é um livro já que data já de algum tempo. Flores para Algernon. Há várias resenhas. Eu pensei em fazer uma resenha aqui no canal sobre ele, mas eu falei assim, já tem tantas pessoas que já falaram sobre. Mas eu vou dar uma breve pincelada aqui no que eu absorvi, o que eu aprendi com esse livro. Que trata-se de um experimento científico, trata-se de uma coisa meio distópica, de algo um pouco distante, talvez. Um rapaz que tem um desenvolvimento mental atrasado, e a tradução fala retardado, né? Não houve uma mudança na linguagem para ficar politicamente correto, né? Para agradar alguns. Fala que é retardado. Que há realmente um retardo na aprendizagem, um retardo no desenvolvimento desse rapaz. E esse rapaz, ele é submetido a um experimento científico, a uma cirurgia, que promete deixá-lo mais inteligente. Ele passa por esse procedimento e, de fato, ele fica mais inteligente. Esse livro aqui é uma espécie de diário, onde o protagonista, o rapaz que é submetido a uma cirurgia, esse rapaz, ele vai escrevendo, né, a evolução, as fases da evolução. Então, no começo, você logo vê que a escrita dele é um pouco debilitada, é uma escrita dificultosa, você não entende muito bem o que está sendo escrito, muitos erros de português, e à medida que a cirurgia vai trazendo resultados, você vai vendo a evolução cognitiva do rapaz, a evolução intelectual. E ele fica tão intelectual a ponto de, inclusive, transformar a personalidade. Ele ultrapassa a inteligência dos próprios criadores, né, do método científico lá que deu a ele esse potencial todo. Trata-se de um livro bastante sensível, uma vez que fala das dores, das desventuras, da intimidade, um holofote sobre a vida desse rapaz, que ultrapassa várias camadas, questão familiar, onde ele foi rejeitado. Então vale a pena ler esse livro, é um show de sensibilidade, é uma avalanche de sensibilidade mesmo, de empatia, e é realmente uma história dolorida, porque trata-se de uma pessoa que esteve sempre à margem e que teve a oportunidade e que ele viu a distância em que ele foi colocado quando ele tornou-se um grande intelectual, a distância que havia dele com as outras pessoas quando ele era uma pessoa retardada. Então, o livro é profundo, intenso, maravilhoso, incrível. É realmente um dos livros mais tocantes que eu já li em minha vida. Ele é um livro que provoca, inclusive, o choro, a dor. Enfim, vale muito a pena ser lido. Recomendo muito. Ele é diferente um pouco do que eu venho lendo, mas ele não é aquele livro mais o mesmo, aquele livro clichê. Ele é profundo, ele é um livro inteligente e bem escrito. Flores para Algernon é uma grande recomendação, foi lido esse ano por mim. Eu não fiz resenha, mas fica aqui a dica, a pincelada, né, que eu pude dar. Mas tem muitas resenhas dele na internet, muitas pessoas fizeram, eu achei que não precisava de eu fazer porque eu ia chover no molhado. O autor é Daniel Keyes, ele foi, inclusive, escritor de histórias em quadrinhos, ele trabalhou na equipe do Stan Lee, né, da Marvel, ali em algum momento, e ele resolveu escrever esse livro aqui. Um outro livro que eu li, fiz resenha, não vou falar muito sobre ele, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Nossa, José Saramago. José Saramago dispensa comentários. É um livro que fala sobre o momento em que a morte deixa de exercer as suas atividades, ela para de trabalhar. Ele mostra a morte de uma forma mais sensível, não romantizada, mas como a morte não é essa vilã, não é só isso, né? Ela é a indesejada, ela é a inimiga, ela é péssima, mas aqui ele traz a
a morte sob um outro olhar. E eu fiz uma resenha, vou postar para vocês, falando sobre. Apesar que já tem algumas no YouTube, eu quis fazer porque é um livro que me tocou bastante. E é um José Saramago, é uma obra de José Saramago. Esse escritor, ele realmente, eu imagino assim, nossa, esse escritor, ele, enquanto criança, né, o quanta curiosidade ele não deveria ter sobre a vida, aquela criança que devia perguntar tudo. Eu acho que ser mãe do José Saramago, ou ser pai do José Saramago, devia ser uma coisa trabalhosa. Era aquela criança que perguntava tudo, o que é isso, o que é aquilo, e se isso acontecesse, se o mundo parasse de... se a morte parasse de existir. Então, qualquer obra dele vale a pena ser lida. Ó, esse livro aqui foi um dos melhores que eu li esse ano, não esperava mesmo. Ele faz parte de um box do Gabriel Garcia Marques, que tem 100 anos de solidão, o amor nos tempos de cólera, e esse aqui é Crônicas de uma Morte Anunciada. Gabriel Garcia Marques, como eu já falei em outras ocasiões, ele não é um autor que eu amo de paixão, que eu tenho vontade de ler, que eu me identifico. O livro 100 Anos de Solidão é um livro muito bem escrito. Memórias de Minhas Putas Tristes, não gostei, zero gostei. Esse aqui é diferente dos demais. É uma crônica, aqui ele mostra a veia jornalística, que Gabriel Garcia Marques era jornalista. Ele faz uma análise de uma morte que aconteceu em um lugar e foi uma morte anunciada para toda a sociedade. Só que interessante nesse livro não é nem a história em si, mas o jeito que ele conta. Ele faz como se fosse uma espiral, vai e volta na história, o olhar de várias pessoas, vários ângulos, como foi que aconteceu esse incidente aqui, essa morte anunciada. Eu amei esse livro. Pelo que eu me lembro, eu acho que eu li esse livro em um dia, foi um dia. Ele tem 100 e poucas páginas. 90 e poucas páginas, eu li em um dia. Nossa, maravilhoso. Eu amei esse livro. Eu amei. Foi assim uma surpresa pra mim, foi um presente assim no meio do... Li acho que no meio do ano, acho que em junho. E eu não falei com vocês sobre isso, mas hoje eu quis vir aqui compartilhar. Crônicas de uma Morte Anunciada. Esse livro é maravilhoso, é lindo, ele faz parte desse box que eu falei. São 3 livros incríveis, lindos, muito bem feitos, ó. Um detalhe aqui, um brilho, muito bonito mesmo, ó. Adorei ler. Uma experiência incrível. Um outro livro que eu li, que me marcou demais, eu vou fazer uma resenha sobre ele, porque esse aqui precisa. Este livro foi um soco no meu estômago, foi de uma profundidade, um dos livros mais profundos que eu já li, um dos livros mais maravilhosos que eu já li. O Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati. Gente, isso aqui é de uma profundidade, de uma grandeza, Ele não é aquele livro fluido. Ai, que leitura gostosa. Não é sobre isso. Ele é profundo. Ele fala sobre o tempo. O tempo passa. E o que você fez da sua vida? Se você parar para pensar, nós estamos em 2000 e quase 2026. Dentro desse tempo, quanto tempo você acha que você vai viver? Vamos colocar muito? Vamos colocar muito. 100 anos. 90 anos. É muito pouco tempo perto de 2026 anos. E olha, nós estamos falando depois de Cristo. O que você faz com esse tempo, com essa vida que é só sua? Você ouve a opinião dos outros? Você segue o que os outros falam? Você trabalha numa coisa que você gosta? Você alimenta bons pensamentos? Você alimenta boas amizades? Com quem você gasta seu tempo? Com o que você gasta seu tempo? Então, este livro, lógico que ele traz uma história de uma outra situação. Quero falar tudo na resenha que eu vou preparar, porque esse livro aqui eu quero deixar gravado aqui a minha experiência. Ele não é aquele livro, nossa, o que vai acontecer? Não, ele é profundo, ele é intenso, ele é muito profundo. Ele fala da gente, da nossa vida, do nosso tempo. Você acha que você tá jovem demais, que não precisa fazer as coisas? Você acha que você tá velho demais? Sabe, você vive num relacionamento aí com uma pessoa que você não gosta, não é feliz, é a sua vida, é o seu tempo que tá se esvaindo. E o que você está fazendo com isso? Este livro aqui traz essa ideia. É uma história, mas você presta atenção que é sobre isso que ele fala. Sobre o decurso do tempo, sobre a passagem do tempo e o que você faz com o pouco tempo de vida que você tem aqui nessa terra. Maravilhoso, maravilhoso. Um outro livro que eu li já tem um tempinho, eu falei, vou fazer um resumo sobre, né, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Também li a história de uma moça órfã,
que foi criada ali por uma tia que não era de sangue, mas era esposa do tio de sangue. Essa tia nunca quis cuidar dela, rejeitou, não era amorosa, tinha mais 3 filhos, né? Os primos da Jane eram todos muito abusivos e ela acabou sendo mandada para uma escola interna, uma espécie de escola para moças, chamada Lowood. Essa história que acontece na Inglaterra vitoriana. Essa escola é para moças, é uma escola onde ela passou fome, passou frio, passou dificuldades. E ali ela conheceu uma amiga que ensinou grandes coisas, né, sobre a vida. Ali ela aprendeu, depois ela virou professora nessa escola, ficou ali por um tempo, né, era uma menina muito dedicada, muito aplicada, né, passou várias dificuldades ali, várias dificuldades. A vida de um órfão não é difícil, ainda mais naquela, né, Inglaterra ali tão árida, tão hostil. Para um órfão, a vida é sempre hostil, né? Não tem proteção de pai, não tem proteção de mãe. Depois ela foi trabalhar como preceptora de uma menininha numa propriedade, no campo, e ali ela desenvolveu relações com uma pessoa, um homem, o senhor Rochester, na propriedade chamada Thornfield. A grande tacada desse livro é quando ela se equipara a esse homem, em uma época em que mulheres não eram nada, eram apenas objeto de narrativas e não se conhecia a individualidade, não se conhecia o interno, não se conhecia a essência feminina, a menos a mulher idealizada, a mulher que era um troféu, a mulher que era personagem das histórias que eram contadas por homens para outros homens. Então veio a Charlotte Brontë e colocou essa heroína, uma menina frágil, desprovida de atributos estéticos, não era uma menina bonita, órfã, pobre, sem patrimônio, sem nobreza, colocou essa menina como protagonista e heroína, e em um momento em que as mulheres, caso casassem, perdiam patrimônio, perdiam nome, perdiam tudo, elas eram propriedade do marido. Então a mulher não tinha voz, e essa mulher veio, a Charlotte Brontë, colocou Jane Eyre como centro de uma história, e ela fala de suas vontades, das suas paixões. Então é a primeira vez que a voz da mulher é ouvida por um personagem. Então esse livro foi marcante porque ele é como se ele dissesse assim, nossa, as mulheres pensam, nossa, as mulheres falam. Abriu-se a oportunidade para um novo protagonismo feminino em que a mulher tinha a sua voz, né, que falava de si para outras mulheres também. Então Jane Eyre foi um livro que marcou a literatura. Eu já ouvi muitas pessoas falando que tem esse livro como seu favorito. Eu realmente não me apaixonei por esse livro. Eu gostei, a escrita muito boa, muito interessante, mas é como se, assim, dentro das irmãs Brontë, as outras não tinham medo. Parece que elas não tinham medo de falar. Elas eram mais disruptivas. Apesar que essa aqui foi mais, né, para a história da literatura feminina. Essa aqui trouxe um novo formato da escrita sobre a mulher na literatura. Mas as outras, elas eram mais destemidas, mais afrontosas, mais intensas. Essa Charlotte Brontë, a sensação que eu tenho é que ela escrevia de uma forma mais contida. Porque a outra irmã, que eu vou falar daqui a pouco, que foi outro livro que eu li, ela já escancarava a situação ali do casamento naquela época, a situação da mulher também, né, da vida em família, do homem abusivo e tudo aquilo. Essa aqui, ela era mais tranquilinha, contida, tanto que ela reprovou, né, a escrita da sua irmã, Anne Brontë. Mas é um grande livro, ele é amado por muitas pessoas, ele é preferido de muita gente. Gostei muito, mas eu não me apaixonei por essa escritora. Eu vou ler dela O Professor, eu quero ler Shirley, eu quero ler Villette, mas assim, eu acho até que vão ser melhores que esse pra mim. Mas é um grande livro, é uma grande obra, um livro muito bem escrito, maravilhoso mesmo. Só que, dentre as irmãs ali das que eu li, ele ficou aquém das outras, minha opinião. O outro livro que eu li foi A Inquilina de Whitefell Hall, já falei sobre ele, tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Livro maravilhoso, incrível, não vou falar sobre ele aqui de novo, tá? Vou deixar pra colocar ele ali nos 10 mais, talvez. E aí, gente, em novembro, eu tive algumas leituras, assim, que me impressionaram bastante. A Matéria Escura não é um livro ruim, ele é um livro bom, mas não é meu estilo de leitura. Esse livro fala sobre o desenvolvimento de uma máquina, né, a partir da física quântica, uma máquina que tem a capacidade de teletransportar pessoas, né, para universos diferentes no mesmo momento. Então aqui hoje eu estou em 2026, eu posso ser transportada para um outro plano, para um outro universo, no mesmo momento, se eu tivesse feito outra escolha da vida. Então, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, se eu não tivesse tido filho, como estaria a minha vida? Gente, é uma espécie de biblioteca da meia-noite melhorada.
tá? Melhorado. Eu não curto esse tipo de livro, porque eu não gosto de livros que eu leio e tenho a sensação de que eu estou num filme clichê. O que eu vi aqui foi isso. Ele traz um pouco de conceito sobre física quântica, eu achei isso interessante. Mas aquele livro que você tá, até os nomes, sabe, são de pessoas de filmes norte-americanos, clichê, aquela coisa que você vê o cara andando na rua, o carro derrapando, freando, a pessoa xingando. Esse livro tem mais ou menos 350 páginas, eu li em 2 dias, porque ele é bem facinho de ler, a vida é viciante, a história é boa, te pega, te puxa, mas não é aquele livro profundo que te transforma. É um livro, não tô fazendo nada, tô de ressaca literária, vou ler. É um livro bom, tá? Mas, assim, não é o meu estilo. Depois eu li mais um Machado de Assis, Yaya Garcia. Você olha esse livrinho aqui, parece inofensivo, pequenininho. Yaya Garcia, O Coração Humano é a Região do Inesperado. É mais um daqueles livros em que os casamentos proibidos, né? Por condição... Espera um minuto, vem. Nossa, mas é abusiva, mãe. Nossa, mas é abusiva, meu Deus do céu. Yaya Garcia é mais um daqueles livros históricos que critica a sociedade e as suas hipocrisias. Aqui tem, não vou falar da história toda, vou contar só mais ou menos assim. Tem aquele tipo de história em que um casal se ama e que a sociedade não aceita porque um é pobre, o outro é rico, um vem de classe diferente, o outro vem de classe social melhor, mais abastada, o outro vem de classe social inferior. Há questões aí de ordem patrimonial, social, econômico-social, que é o que mais pegou para mim aqui nesse livro. Aquela escrita machadiana, que dispensa comentários. É um livro lento para se ler, porque ele é profundo. Ele é escrito por Machado de Assis, então ele não tem aquela escrita suave. Isso aqui é para deleite, isso aqui é para agraciar a alma, o coração, agraciar o seu intelecto. Não, é mais uma obra de Machado de Assis, já li dele alguns, eu tô assim, são 9 romances ao todo. Eu já tô para acabar meu haul de livros do Machado de Assis, mas eu economizo, talvez eu leia um por ano. Então, Yaya Garcia, mais um dos livros de Machado de Assis, ele tá transitando, né, de uma fase para outra, porque ele teve uma fase romântica, uma fase realista, é uma transição. Se não me engano, é o 4º romance dele, não me lembro, não me recordo, mas eu li, estudei sobre esse livro aqui. E, gente, Machado de Assis, eu não vou dizer, eu recomendo que vocês leiam, porque é Machado de Assis, é maravilhoso, é o meu escritor, assim, do coração. Qual que é o escritor preferido? É o primeiro que vem à minha cabeça, gosto mais de Saramago também, gosto de outros também, mas o primeiro que vem à minha cabeça é ele, porque esse homem aqui, ele foi um presente que Deus deu para a humanidade. Para a humanidade, para o Brasil. É um orgulho. Gente, vou ficar falando de Machado de Assis aqui e vou passar o resto do vídeo. Então, Yaya Garcia foi uma das leituras desse ano. Fui ler não é bem meu estilo, mas eu vi o filme desse livro aqui, O Bebê de Rosemary, quando eu era criança. Eu era criança, mas eu gostava de filmes de terror. À minha época, eu não tinha isso de classificação etária, então eu via tudo. Eu adorava filmes de terror e não tinha medo. Gente, o que eu gostei nesse livro? A história em si é fraquinha, é tranquila, é boinha de ler, gostosinha. É aquele livro, assim, fácil de ler. Você lê em 1 dia, 2 dias, é bem tranquilo. Ele é da editora Dark Side, bonito, né? Como todos da editora Dark Side. Mas ele fala de uma moça sonhadora, ela é muito bestinha. Ela é muito besta, meu Deus. Todo mundo enganando ela, fazendo ela de besta, e ela é muito bestinha. E ela quer ter um filho, ela sonha com o 4º filho, ela sonha com tudo. Rosemary, acorda pra vida, que mundo você vive. É um livro de terror, né, suspense. E o que eu gostei nesse livro é que a autora consegue te colocar exatamente num lugar claustrofóbico, num lugar gótico, num prédio que na verdade não existe, eu pesquisei, eu esqueci, esqueci o nome do prédio, esqueci o nome do prédio. Coloca você nesse prédio em Nova York, aquela cidade movimentada, desespero, né? Cidade bombada. Você ouve, assim, o barulho das buzinas do carro. Já é um livro antigo, né? De 1900 e algumas décadas aí. Eu esqueci também a data, tá aqui, mas eu tô sem óculos, não tenho como ver. Aquele elevador, sabe? Que sobe, assim, que você fecha a porta e ele sobe. Aquele apartamento
escuro, tudo muito sombrio, tudo muito assim, você sente o cheiro do prédio, aquele prédio antigo ali em Nova York que nem existe, né? O prédio nem existe. Então, assim, é um casal ali querendo ter filho, e é um livrinho tranquilo. O que eu gostei mesmo foi a capacidade da autora de te colocar naquele cenário perfeito, sombrio, assustador. Você vê tudo acontecendo e a Rosemary lá comendo mosca, né? Mas é um livro bacana. Já vi o filme. Aí fui ver o filme, muito antigo, não tive paciência, não. Gente, eu li um livro esse ano que, assim, eu não tenho palavras. Eu ri tanto com esse livro. Eu ri tanto. Eu acho que eu nunca ri tanto com um livro na minha vida. E ele é pequenininho, ele é brasileiro, é de um autor gaúcho chamado Moacir Scliar. A mulher que escreveu a Bíblia. Gente, aqui é a história de uma mulher que era esposa do rei Salomão. O rei Salomão tinha 700 esposas, mais 300 concubinas, fora os penduricalhos, né, que ele tinha por fora. Então ele angariava esposas como? Para dizer quão antiga é essa história. Ele era o rei, filho de Davi, o pai dele também tinha um harém, eram os mesmos moldes dele. E aqui ele pegou uma mulher, essa aqui que é a mulher que escreveu a Bíblia, ele pediu ela ao pai em troca de proteção lá, o pai dela era como se fosse um cacique, era um chefe de uma aldeia, né, de uma cidadezinha, de uma currutela. E em troca dos favores que o rei prestava àquela sociedade deles, ele queria a filha. Era a filha mais velha dele. E ela era feia. Mas ela era feia. Ela começa... Vou até colocar meus óculos para ler para vocês como é que esse livro começa. Ele me pegou, ele chegou pela internet. E eu peguei e falei assim, gente... Eu larguei tudo e comecei a ler esse livro. Ela começa assim. A feiura é fundamental, a menos para o entendimento dessa história. É feia, esta que vos fala, muito feia. Feia contida ou feia furiosa, feia envergonhada ou feia assumida, feia modesta ou feia orgulhosa, feia triste ou feia alegre, feia frustrada ou feia satisfeita. Feia, sempre feia. Gente, ela fala o tempo todo, no livro inteiro, que ela é feia. Ela te lembra que ela é feia. E ela é a mulher mais feia. Ela é a mulher mais feia do rei Salomão. Não é que ela faz piada com essa feiura, mas ela fala o tempo todo. Mas é de um bom humor. Ele dá uma voz à mulher para que a Bíblia, que foi escrita por homens, né? Pelo menos a gente acha que sim. Deus, que é tido como homem, tudo é o homem. O rei Salomão pede para essa mulher escrever a Bíblia. Por quê? Porque ela é a única das mulheres dele que sabe escrever. Ela aprendeu a escrever, aprendeu a ler. Então, aqui, gente, é um livro tão bom, mas tão bom. Moacir Scliar, a mulher que escreveu a Bíblia, ela era muito feia. Se eu pudesse indicar pra você que nunca leu, nunca li um livro, ou tô começando a ler agora, não deixa de ler isso aqui não, é engraçado demais. Essa aqui é uma edição da Companhia de Bolsa, que é um selo da Companhia das Letras, pequenininho. Tem 170 e poucas páginas, eu li de um dia pro outro esse livro aqui. Eu tava numa fase de ler livros menores pra começar e terminar, porque eu leio livros muito grandes, demora a acabar, dá uma sensação de início, meio e não tem fim, então eu precisei de uns livros mais curtos nos últimos tempos. Gente, aí eu fui para um autor que eu não conhecia ainda, que eu fiquei apaixonada, fiquei encantada por Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Deus, que livro maravilhoso! Olhai os lírios do campo remete àquela passagem bíblica, né? Olhai os lírios do campo e os pássaros do céu, que está no Sermão da Montanha ali. Eu sei que tem em Mateus, né? Eu não sei se tem outros livros também. Aqui narra a história da maturação humana no seu íntimo, mais íntimo e profundo. Alguém que é completamente dado a vaidades mundanas, luxo, riqueza, dinheiro, status, e mostra, em oposição a isso, uma pessoa desprendida de valores materiais e, ao contrário, no sentido diametralmente oposto, alguém que evolui espiritualmente, que amadurece, que enxerga a beleza da vida e das coisas para além do material, que enxerga que a verdadeira felicidade, que a beleza, que a paz está dentro de si. Não há felicidade fora de si. Uma vez que você vê a sua insignificância na Terra, o seu tamanho pífio, ínfimo, diante da imensidão do universo, você se dá conta do quão pequeno você é, mas o quão significativo é a mudança que você pode operar dentro de si e o quão valiosa ela é para a própria humanidade. Então, você venceu.
Então, quem encontra a verdadeira felicidade, ela não está no outro, ela não está no dinheiro, ela não está no status, ela não está em lugar algum. A verdadeira felicidade está dentro de si. E mostra que a paz que se encontra quando se enxerga, quando se alcança esse nível. Olhar os lírios do campo é isso. Olhar os lírios do campo, não olha para coisas tão insignificantes que nunca vão te trazer felicidade. O que se leva da vida é a vida que se leva. Então, é a busca pela evolução espiritual. Gente, esse livro que merece uma resenha. Maravilhoso. Incrível. Perfeito. Eu quero ler Incidente em Antares, já coloquei na lista dos livros que eu quero ler para 2026. Quero porque eu estou apaixonada por esse autor, pela escrita dele. E nós temos também, né, O Tempo e o Vento, que uma hora a gente vai chegar lá com fé em Deus. Então, mais uma leitura riquíssima. Gente, um outro livro que eu li também, Prêmio Nobel de Literatura, eu não conhecia esse autor, o finado Mattia Pascal. Esse finado Mattia Pascal, ele é de Luigi Pirandello, é um autor italiano. Eu acabei lendo alguns italianos sem perceber esse semestre. E Luigi Pirandello escreveu que sobre o finado Mattia Pascal, é um rapaz que é dado como morto e tenta aproveitar a vida com esse novo status. Foi confundido o corpo dele lá, ele foi dado como morto, e aí ele assume uma nova identidade e tenta viver assim, achando, acreditando que aquilo ali vai ser agora uma liberdade plena. E aqui se desenvolve várias questões filosóficas. É um livro que eu não senti muito prazer em ler. É um livro profundo, denso. Esse aqui é uma edição do Clube da Literatura Clássica. É um clássico da literatura italiana. E é um livro interessante, a história é muito interessante. Não posso questionar, é um prêmio Nobel de literatura, mas ele é um livro que não é assim, não achei ele fluido. Não sei se era o momento que eu estava, mas maravilhoso, leria novamente. Rico, muito rico, várias questões filosóficas. Nossa, assim, muito bom. Pensei em fazer uma resenha sobre ele, vou pensar sobre a possibilidade, porque ele traz várias camadas. É porque eu gosto de fazer resenha de livros que eu consiga falar sem dar spoiler, só trazendo a moral da história. E esse aqui eu acho que eu consigo. Né? Então, morrer, ser dado como morto, viver uma nova vida, começar do zero, ele tinha uma vida ali, algumas frustrações, ele achou que a morte isso iria resolver. E aí a história se desenrola e faz vários questionamentos, várias ponderações a respeito dessa nova situação dele. Eu inaugurei, né, a minha Clarice Lispector, nunca tinha lido nada dela. E eu fiquei absurdamente apaixonada com a profundidade dessa mulher, com a... eu entendi o que falam, né? Deixa eu levar. Nem precisei, eu comecei a ler e já fiquei encantada com a história aqui de Macabeia, a moça nordestina, pobre. História simples, de alguém invisível. Clarice Lispector transforma numa mágica, né? Transforma em algo hipnotizante, maravilhoso, profundo, de um nível que eu não sei nem traduzir. Nossa, eu me identifiquei muito com a escrita dela. Eu acho que realmente não é para qualquer pessoa. Não que tenha que haver um nível de cognição, de intelectualidade, não é sobre isso. Eu falo sobre sensibilidade. Clarice Lispector dizia o seguinte: eu escrevo não é porque eu gosto, é porque eu preciso. É igual eu leio não é só porque eu gosto, mas eu preciso ler. Porque isso me abastece. A alma, o espírito, a existência. Então ela precisava escrever porque era a forma dela de externalizar, a forma dela de jogar para fora as inquietações. Mas ela coloca de uma forma que, assim, realmente eu entendi. Eu falei, gente, juro, ela tem um nível ali, Machado de Assis. Ela é muito boa, amei. Agora, para pessoas sensíveis, eu acho. Pessoas que são muito práticas, muito objetivas, talvez achem que ela é doida. E ela não é, gente. Ela é muito intensa. E ó, amei. Eu tenho o box dela. Quero ler tantos quantos eu puder, se não todos, porque vale muito a pena. Bom, e o último livro que eu li, né, que eu finalizei esse ano, me deixou completamente impactada. Assim, não é exagero, gente. Não é exagero. Isso aqui é de uma riqueza. Eu tamanhozinho. Não li em 1, 2 dias, porque ele não é simplesinho. Ele merece ser degustado, ele merece ser apreciado. As Brasas, do autor Sándor Márai. É um livro húngaro, se não me engano. Húngaro. Da Companhia das Letras, essa edição. Não vi se tem de outra. Fala aqui de amizade, fala de lealdade, fala de fidelidade, fala de maturidade. São 2 amigos que se encontram depois de 41 anos, sem se verem. Eles se encontram para conversar e ajustar
algumas questões que ficaram pendentes. Mas esse livro, eu tomei tanto soco no estômago lendo isso aqui, eu senti tanto, e nossa, eu fiquei apaixonada. Eu não tenho como narrar pra vocês, porque é uma experiência que tem que ser vivida. Não dá pra eu contar aqui, aconteceu isso, aquilo. Não, não dá. É a história de dois amigos que se reencontram 41 anos depois para um ajuste de contas. E aqui fala uma coisa, as armas que eles usam são as palavras. Que maravilhoso. Eu já tinha visto indicações, eu já sabia que era um livro maravilhoso pelas pessoas que eu vi as indicações, mas eu me surpreendi, porque a maravilhosidade dele ultrapassou as minhas expectativas. Maravilhoso, muito bom mesmo, gente. Eu tô ainda lendo aqui, porque não é um livro simples, tá? Eu parei, várias vezes falei esses outros menores. O Nome da Rosa, eu estou aqui na metade dele, praticamente já. O Nome da Rosa, que é um livro que se passa no mosteiro, na Itália setentrional, na época medieval. Há uma investigação, um inquisitor da época da Inquisição, isso aqui, ele é um ex-inquisitor e ele vai até o mosteiro e ali acontecem alguns crimes e ele investiga, juntamente com Adso, seu noviço, que é seu ajudante, que inclusive é quem narra a história anos depois. É um livro que tem muito latim, é um livro que tem muitas palavras desconhecidas do vocabulário comum, porque trata-se de uma época diferente, num lugar diferente. Fala muito sobre elementos da religião católica, fala muito sobre os hereges, os tipos de hereges, né? Os cártaros, os valdenses, os homens comuns que chamavam. Então, esse livro é o que eu estou lendo. Provavelmente eu vou adentrar 2026 lendo, mas é um livro que eu tinha como meta para ler em 2025, eu estou finalizando o ano lendo este livro aqui. Como eu não leio só um livro, comecei a ler para me familiarizar com a linguagem, As Vinhas da Ira também, então estou alternando entre os dois. Ambos maravilhosos, esse aqui incrível, de John Steinbeck, foi vencedor do Prêmio Pulitzer e também do Prêmio Nobel de Literatura. Estou degustando essa obra de arte, maravilhoso, eu acho que vou me apaixonar por esse autor, e é isso, eu estou lendo esses dois. Então, a lista dos livros também para 2026 já está pronta. Esse aqui, As Vinhas da Ira, é um deles, né, que eu quero ler. Então, já estou lendo para ir familiarizando, mas ele vai realmente entrar como meta para 2026. Gente, são essas as minhas leituras. Você gostou? Se você gostou, deixe seu like. Se você quer ler algum desses livros, se você já leu, deixe seu comentário, me fala, né, suas opiniões sobre isso. E, mais uma vez, eu convido você a se inscrever no meu canal. Fique à vontade se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, gente, as minhas leituras. Eu vou fazer um haul, quais foram as melhores. Veja a dificuldade que eu vou ter em elencar os melhores livros que eu li nesse ano.